Miguel Prata Roque e Cecília Meirelles tiveram provavelmente a discussão mais acesa desde o início desta parceria no Linhas Vermelhas, digamos assim, não lhe chamo parceria, mas desde o início do Linhas Vermelhas entre os dois. E o tema foi a questão da imigração, não só no governo socialista como na atualidade. Miguel Prata Roque parece querer virar o bico ao prego, como se costuma dizer, que é dizer que na altura do governo do Partido Socialista as coisas corriam relativamente bem, agora é que está mal, portanto agora é que as coisas estão a correr pior, e realmente as coisas não estão muitíssimo melhor, mas teve pequeníssimas melhorias. Vamos ver este debate super intenso e vamos fazer uns comentários. Manuela Ferreira Leite determinou que por cada funcionário público que saísse da administração pública só podia entrar um. E depois o governo Passos Coelho decidiu também fazer uma sangria. Ou vou continuar a ouvir esta lenga-lenga. Isto é uma discussão do Miguel Prata Roque, com uma direita que ele imaginou e criou. A vossa direita que passa a vida então inteira. Eu não sei quem sou nossa. Há uma coisa que eu sei. O que eu sei. Não havia controle em quem vivia cá. E o Miguel sabe perfeitamente bem que é muito diferente fazer um controle no aeroporto para alguém que vem cá passar férias de alguém que vem para cá viver como imigrante. Isto são duas coisas diversas. Quem as transformou nas mesmas e disse, se vem para cá trabalhar, se vem para cá passar férias, se vão ficar cá o resto da vida, se vão ficar cá 5 anos, antes fossem porque era sinal que as pessoas que os senhores deixaram cá viver tinham de que viver e podiam viver com dignidade. Mas como infelizmente deixaram de certificar isso com o sistema da manifestação de interesses, muitas delas foram vergonhosamente exploradas. Porque uma manifestação de interesse tinham que estar inscritas na Segurança Social. Não sabe porque tinham as pessoas, que prestar contribuições para a Segurança Social. E tinham que fazer prova de meio de isso que só era verificado. O senhor não acha vergonhoso deixar mais de meio milhão de dependências? Os atuais imigrantes que entram agora são controlados pelo atual governo. Não acha isso vergonhoso? Se isso acontecesse, acho. Até porque não podem entrar de outra maneira. Se isso acontecesse, acho. Portanto, estas 385 mil pendências que o Partido Social Democrata não tratou melhor do que o Partido Socialista, a única coisa que o Partido Social Democrata fez foi dar um papelinho de bem-vindos a toda a gente. Portanto, em vez de reverter a substituição demográfica, o Partido Social Democrata deu um papelinho a toda a gente, foi a única coisa que mudou verdadeiramente. Agora, o Miguel Prata Roque ter a desfaçatez, e eu estou à vontade, não tenho afinidades ideológicas com nenhum dos dois, posso estar em determinados assuntos mais próximo da Cecília Meirelles, mas estou distante dos dois, honestamente. Mas Miguel Prata Roque tem a audácia de dizer, não, as coisas até corriam bem, isso é tudo falso, eles tinham que dar provas de subsistência, isto, aquilo e o outro. Tem graça que o Partido Socialista de Miguel Prata Roque se tenha colocado na oposição quando Chega propôs a necessidade de se mostrar meios de subsistência para ter uma autorização de residência. Isto do ponto de vista legal. Claro que Miguel Prata Roque estava do lado oposto, mas aparentemente já defende isso e, aliás, já existia na lei. Portanto, ele primeiro opôs-se, mas na verdade já existia na lei. Sobre a questão da regulação do Partido Socialista, nem vou falar única e exclusivamente dos dados de se ter quadruplicado a imigração no espaço de 7 anos, isso é uma evidência, entraram 1 milhão de pessoas em meia dúzia de anos, mas ficou noticiado pela SIC Notícias que mais de 100 mil pessoas entraram em Portugal sem mostrar o registro criminal. Isto parece-lhe, Miguel Prata Roque, um regime de controlo adequado? Pergunta Miguel Prata Roque, estaria nas mãos de quem o sangue das pessoas que tivessem morrido se eventualmente destes 100 mil tivéssemos 10 homicidas com cadastro, 10 terroristas, só 10. 10 pessoas em 100 mil não é uma taxa elevada, é algo até bastante fácil de se conseguir. São números bastante conservadores. E, portanto, se tivéssemos terroristas no meio destas 100 mil pessoas, que tivéssemos só 10, que fossem só 10. Têm noção da quantidade de estragos que essas pessoas poderiam ter trazido ao país? Quantidade de atentados, de homicídios, de violações e evidentemente que a criminalidade está sem dúvida nenhuma também ela ligada à imigração. Nós vemos o paralelo em todos os países nórdicos e países também não nórdicos, países aqui ao pé. Vemos, por exemplo, França, em que, quando os dados revelados são mais fidedignos e mais detalhados em relação à origem, ao estatuto, etc., dos imigrantes que para cá vêm, vemos uma correlação direta e desproporcional, por exemplo, na criminalidade sexual. Um estrangeiro, por exemplo, da Síria, na Alemanha, e vocês podem verificar esses dados, investiguem, estejam à vontade, é muito mais provável para aí 10 ou 15 vezes de cometer uma violação do que um alemão na Alemanha. E, portanto, isto não preocupa o Miguel Prata Roque. O grande defensor dos direitos das mulheres está à vontade com esta estatística, eu não estou. É tão simples como isso. Vamos ver a segunda parte. Como é evidente,
Não podem entrar. Agora diz assim, se alguém entrar então, com visto... se entrarem com visto de curta duração, não podem estar cá. Miguel, nós estamos a brincar. Nós estamos a brincar com os argumentos. Está a brincar. Não estou a brincar. Como é evidente, se alguém entrar com visto para fazer férias e depois ficar aqui a viver, está em cumprimento. Não está a cumprir a lei. O problema é que o seu governo criou uma lei em que as duas coisas se tornaram muito parecidas. Quer dizer, eu estou disponível para todo o tipo de discussões ideológicas. Agora, discussões de comparar o que é um visto para turismo, o que é alguém que vem para aqui trabalhar, quer dizer, nós estamos a comparar o incomparável. Portugal sempre foi um destino turístico. Era o que faltava que agora as pessoas que vêm para aqui passar férias, olha, então explique-me uma coisa. Então vamos entender agora aqui uma coisa. Então explique-me lá. Como é que explica 1 milhão de pessoas a mais em 2 ou 3 anos? Como é que explica isso? Como é que explica? Foi uma explosão da economia. A economia cresceu 20% e ninguém reparou. Permite, explique lá. Então explique-lhe assim. Em primeiro lugar, esse crescimento não corresponde a pessoas residentes em território português. Todas as pessoas que têm autorização... Não. Então qual é o real? As pessoas que têm autorização de residência têm que residir em território português apenas 3 meses durante um ano. Então qual é o real? Olha, o real são... Então quantas são? São as pessoas que entram em Portugal... Quantas são? Miguel não é capaz de responder. Não tem esse número, porque o descontrole era tal que o senhor não tem esse número. Nem o atual governo português que está há 2 anos em funções. Eu acho extraordinário. Vocês continuam a dizer que há 1.400 estrangeiros a residir em Portugal quando se trata de autorizações de residência e não de residentes. Porque os vistos gold... Vamos partir do pressuposto que Miguel Prata Roque até tem razão no que está a dizer. Vamos partir do pressuposto que as autorizações de residência atribuídas não correspondem obrigatoriamente a residentes atualmente. Isso tem um fundo de verdade, ou seja, como o Miguel Prata Roque diz, e com razão, as autorizações de residência, quando atribuídas, não garantem obrigatoriamente a residência, como o próprio diz, e é um exemplo pouquinho, mas apesar de tudo é verdade. Uma pessoa que tenha um visto gold tem autorização de residência, mas não vive obrigatoriamente cá. Dou de barato. Vamos assumir que isso é verdade. Vamos a uma questão que é essencial. Partindo do pressuposto que isso é verdade, qual é que é a justificação para a atribuição de 1 milhão de vistos de residência? Porque a questão não é o que é que as pessoas vão fazer com esse visto de residência. A questão é, o Miguel Prata Roque assume, e toda a gente assume, todos os dados assumem, que foram atribuídos mais de 1 milhão de autorizações de residência. Não importa, verdadeiramente, se as pessoas vivem cá ou não. O Miguel Prata Roque abriu no espaço... O Miguel Prata Roque não, que ele não era parte do executivo. Mas o partido de Miguel Prata Roque abriu no espaço de 7 anos... a 1 milhão de pessoas este país dando-lhes uma autorização de residência. Eu não me interessa se eles vivem cá, se depois vão para a Alemanha, se vão passar férias à Suíça ou se até voltam para o país que dizem ser perigoso para lá viver, como acontece na Alemanha. Porque o Miguel Prata Roque se calhar não sabe disto, mas pessoas que se assumem a si mesmas como refugiadas, uma boa parte das vezes, e mais de 50%, vão passar férias ao país que dizem ser perigoso. Portanto, deixa ver se eu percebi. Para terem autorização de residência, o país é um problema e é perigoso. Para passarem lá férias, não há problema, estão à vontade. Isto só na Europa é que acontece. E, portanto, mesmo partindo do pressuposto que só 90% ou só 85% das pessoas a quem atribuímos autorização de residência que vivem em Portugal, temos na mesma um problema. Primeiro, está a decorrer uma substituição populacional que tem que ser revertida e estas pessoas têm que ser devolvidas ao seu país. Ponto número 1. Ponto número 2. São demasiadas autorizações de residência e, portanto, vivam ou não cá, nós abrimos-lhes a porta da nossa casa e elas podem optar por não utilizar a chave, mas que têm a chave para entrar têm. E número 3, mesmo que só 80% ou 85% deste milhão de autorizações de residência correspondam a residências efetivas, já é demais. E, portanto, o Miguel Prata Roque dá aqui estas voltinhas e faz sempre isto para não assumir as responsabilidades do seu partido do ponto de vista executivo. Mas é verdade que autorizações de residência não têm que corresponder à residência permanente, mas, por outro lado, abrimos a porta a essas pessoas. E são pessoas a mais. Mas de longe nem tem comparação nenhuma. Vamos ouvir os últimos 40 segundos. Os vistos golds têm autorização de residência e não estão cá. Os cidadãos brasileiros que adquirem casa em Portugal têm autorização de residência e não estão cá. Os trabalhadores que entraram em Portugal e foram para a Alemanha, para a Bélgica, para a Holanda e para a Inglaterra não estão cá, mas têm autorização de residência. Aqueles que foram indeferidos... Miguel não é capaz de dizer...
no dia em que terminou o governo do Partido Socialista, quantos estrangeiros residiam cá? Quantos estrangeiros residiam cá? Não é capaz de dizer. Os dados do INE não contam os processos que estavam pendentes de regularização. Isso é falso. Os dados do INE diziam que havia um saldo migratório negativo em 2004. Os dados do INE não contavam. E diziam que tinham entrado em Portugal 470 mil estrangeiros. Mas não se sabia, e a Cecília Meirelles está certa, mas ao mesmo tempo também está errada. Duas questões. As pendências podem ser pessoas que estão cá à espera dos documentos, o que são ilegais. Diga-se de passagem, estão cá, não têm documentos, são ilegais, ou podem ser pessoas, e eu acredito que sejam uma minoria, porque toda a gente sabe que há o efeito de chamada para quando entra um ilegal e lhe permitem ficar cá com ou sem documentos, há um efeito de chamada, ligam para o país de origem e dizem, meus queridos, venham para cá, que isto é uma brincadeira de todo o tamanho, isto é um território a céu aberto, venham para cá. Mas o que Miguel Prata Roque não diz, na verdade, e porque o próprio diz que não sabe e este governo também não sabe e tem razão, é que Miguel Prata Roque diz, bom, mas estes pedidos, estas 400 mil pendências não correspondem a pessoas que vivem cá, correspondem a pessoas que estão a pedir residência, não obrigatoriamente que vivem cá. O que nós sabemos, e já verificámos isso nos dados, até dito pelo próprio Leitão Amar, não sei se lhe fugiu, se lhe fugiu sem ele querer, mas o que é facto é que disse, é que a maior parte das regularizações feitas desses 385 mil pedidos que o governo português acedeu, este governo que se diz de direita, já eram de pessoas que viviam cá e trabalhavam cá. E o que é uma pessoa que vive e trabalha num país e não tem documentos? Chama-se ilegal. E, portanto, sejam legais ou ilegais, a conclusão só pode ser uma para uma pessoa que queira a continuidade histórica do povo português. Vai ter que haver uma reversão em massa das políticas migratórias. Estas pessoas vão ter que, na sua maioria, voltar ao seu país de origem. Não sei precisar percentagens, mas na sua maioria terão que voltar a casa. A imigração num país tem que ser residual, não pode colocar em causa a continuidade histórica de um povo. Para mim, isso é fechado. Agora, o Miguel Prata Roque querer moldar aqui a história à sua vontade para ver se ainda ganha aqui um dividendozito político para dizer não, isto agora é que está muito a mal, realmente não está bom. O PSD legalizou toda a gente e continua a entrar milhares de pessoas, mas só o facto de se acabar com a manifestação de interesse já é uma boa forma de diminuir muita da tensão que estava na torneira aberta. E, portanto, agora esta discussão é que eu não estava à espera, realmente isto foi de uma intensidade que não é habitual neste programa, mas enfim, decidi reagir a isto, até porque o tema era interessante e fico-me por aqui no dia de hoje. Obrigado por estarem desse lado, peço-vos que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal, tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.